106, muita alegria, estamos juntos com você. É da sua amizade que a gente precisa, é hora de viver, acreditar e ser feliz. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, é a sua companhia. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você. A partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Boa tarde, Morada Nova, boa tarde a todo o Vale Jaguaribano, onde estiver chegando as ondas amigas da Rádio Caiçara FM. Eu sou Cláudio Damasceno e esse é o programa Momentos do Presidiário. É o programa de um oferecimento da Igreja Universal do Reino de Deus. O UNP quer dizer Universal dos Presídios, é um trabalho que a Igreja Universal desenvolve dentro dos presídios, junto àqueles que se encontram encarcerados, né? Todos os presídios do Ceará são visitados pelo grupo da UNP. E também nos interior, né, tem o grupo da UNP que visita os familiares, que levam a palavra, que levam a oração, levam a mão amiga no momento mais difícil em ver os seus entes queridos distante. Então, eu sou Cláudio Damasceno, né, eu mando boa tarde desde já a cada um dos voluntários do grupo da UNP, né, não só de Morada Nova, mas de Limoeiro do Norte, do estado, de todo o estado do Ceará, do Brasil e do mundo. Né, onde há uma Igreja Universal, há esse trabalho junto aos internos, junto aos seus familiares. E para darmos continuidade ao programa Momento do Presidiário, eu vou deixar um dos louvores que é tema do programa e retornaremos para darmos continuidade a essa programação. Fique com essa canção bonita. Sente saudades, que uma noite atrás das grades parece não ter fim, que sonha com a liberdade, quem sabe no final de tarde essa porta vai se abrir. Saiba que Jesus está cuidando dos teus sonhos e com sua vida Ele fez um plano e escreveu sua história. Agora é só vitória. Creia que um dia será tudo diferente. Nós acreditamos em você e daqui pra frente é nova vida, nova história. Um plano Deus tem com você. Clame pelo nome de Jesus, que Ele vem. Pode chamar Ele do seu jeito, uma paz invadirá seu peito e receberá forças pra vencer. Pois o mesmo Deus que acalmou a tempestade, atravessar as grades, Ele tem cuidado de você. E em breve todos vão dizer quem te viu e quem te vê. Saiba que Jesus está cuidando dos teus sonhos e com sua vida Ele fez um plano e escreveu sua história. Agora é só vitória. Creia que um dia será tudo diferente. Nós acreditamos em você e daqui pra frente é nova vida, nova história. Um plano Deus
Como diz a letra desse louvor, ele tem poder para atravessar as grades, né? E o Espírito Santo, ele tem feito isso, né? Ele tem feito os servos dele, né, entrarem atrás das grades, aonde os seus familiares, aonde os seus entes queridos se encontram, né? Esse é o poder de Deus, né? O poder de atravessar as grades, como fala na canção. O trabalho da UNP é um trabalho de respeito no estado do Ceará, no Brasil e no mundo, porque é um trabalho que ao longo dos mais de 30 anos, né, 3 décadas, não é do dia para a noite, é mais de 3 décadas que o trabalho da UNP vem conquistando, vem espaço dentro do sistema prisional, conquistando o respeito, né, dos diretores do sistema presidiário e também dos internos, né? A UNP, ela tem um respeito dentro dos presídios, ela é respeitada dentro do presídio, porque o único trabalho que a UNP faz é levar uma palavra, levar uma mão amiga, uma oração. Essa semana o pastor Mauro postou mais uma igreja inaugurada dentro do presídio, né, na capital, na região metropolitana. Não observei direito qual a localidade, né, qual a região, mas mais uma igreja foi aberta dentro dos presídios. E quando é aberta uma igreja, seja no presídio, seja aqui fora, é uma porta para levar todo aquele que se arrependerem, que quiserem mudar de vida, para o reino de Deus. E o trabalho tem dado esse fruto, né? Hoje nós temos obreiros da igreja, hoje nós temos pastores que saíram lá de dentro do presídio, né? Foram homens que um dia estiveram do lado errado, né, da vida, que ao ouvir a palavra, ao ouvir o Senhor Jesus, através dos seus servos, tomaram a decisão de mudar de vida, e hoje são homens de Deus, são pastores que levam a palavra de Deus, são voluntários do grupo da UNP, que voltam lá para dentro do presídio, mas para levar a palavra para aqueles que lá se encontram, e esse é o trabalho, né? O Senhor Jesus, ele diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então esse é o trabalho que não só a UNP, mas todos os grupos da Igreja Universal desenvolvem. Nós temos, como eu sempre gosto de frisar, nós temos a UFP, que é o trabalho que cuida das forças policiais, também tem uma admiração dos policiais, dos seus comandantes, né? Porque é um trabalho que só vai levar uma palavra, levar o bem, né? Como esses dias teve uma homenagem para eles, né? E um dos policiais falou, né? Poxa, nós saímos de casa para irmos para uma linha de frente de batalha, muitas das vezes não sabemos se voltamos. Então a UNP está lá toda semana, né? A UFP está lá toda semana levando uma palavra para nós, né? A gente já sai do quartel, né, com a palavra, com a direção do Espírito Santo para as nossas vidas, com a proteção do Espírito Santo. Isso é importante, pessoal. Nós, seres humanos, todos nós, independente da classe social, independente do trabalho que fazemos, né, nós somos seres humanos, somos criaturas que fomos criados por Deus e criados, diga-se de passagem, pelo mesmo barro. Né? Pode até ter alguém que queira ser melhor um do que o outro, mas na realidade nós somos feitos do mesmo barro. Deus fez a cada ser humano do mesmo barro, né? E assim sendo, a criação de Deus que somos nós, precisamos do Criador para nos fortalecer, para nos direcionar todos os dias da nossa vida. Para darmos continuidade, eu vou deixar um testemunho, né? Um testemunho muito forte de pessoas que conheceram o trabalho da UNP dentro do presídio e hoje fazem o trabalho chegar aos que ainda se encontram dentro do presídio. Assista esse testemunho. Vocês se encontraram onde? Eu encontrei o Davi no presídio Everest de Moraes e encontrei o Matheus no presídio Praça Carvalho em Bangu. O que você estava fazendo lá? Preso, com 33 anos de cadeia. Caiu para 20, tirei 12. Homicídio, sequestro e ocultação de cadáver. Fui preso e passei esse tempo dentro das grades, né? E você? O meu foi roubo majorado. Eu fiquei preso 2 anos e 2 meses, conheci o Luciano lá, dentro do presídio. E você fez o quê? Tráfico, associação, 121, desencadeamento de menor, tantas outras coisas. E peguei 78 anos de cadeia, tirei 15 anos direto.
na fechada, de fio a pavio, 8 anos sem visita. Ele já era convertido lá dentro. E comecei a conversar com o Luciano, e o Luciano começou a me passar a fé lá dentro. E hoje, com a vida transformada, bicho, a gente se conheceu dentro do presídio, nós três, e hoje nós fazemos parte do grupo NP, que é o grupo da Universal dos Presídios, que foi o grupo que alcançou a gente lá dentro. Foi batizado com o Espírito Santo? Graças a Deus, foi a maior tesoura, a maior bênção que eu recebi na minha vida, bicho. Dentro do presídio, eu fui batizado dentro da comarca, escutando o resgate, na época era feito com o bispo Sérgio Correios, e eu fui batizado dentro da comarca, dentro da cela evangélica com meu irmão e amigo hoje que estamos aqui, e tenho orgulho e um imenso prazer de fazer parte do trabalho da UNP com meus irmãos que tiraram cadeia comigo, que estavam presos comigo, e hoje estamos aqui. E nós três hoje estamos nas portas dos mesmos presídios onde estivemos presos por anos, falar do amor de Deus, do trabalho forte que a Igreja Universal faz. O NP nos presídios está aqui, o resultado. Um amigo passou para o amigo, eles estão fazendo outros amigos que vão se transformar em irmãos. Esse é o trabalho, pessoal. Esse é o trabalho que a UNP tem desenvolvido ao longo dessas 3 décadas dentro do presídio. E aí estão os frutos, né? Aí estão os frutos. Aí são só 3 de muitos frutos que esse trabalho tem dado, né? Que o Espírito Santo tem alcançado as almas dentro do presídio, também tem alcançado familiares aqui fora, né? Há aqueles que conhecem a palavra de Deus lá dentro do presídio, e quando chegam aqui fora, acabam que se esquecendo do que receberam lá dentro, mas faz parte. A Bíblia diz que se uma alma for ganha, for salva, a Bíblia diz que há uma festa no reino dos céus. Imagine aí, pela uma alma há uma festa no reino dos céus. Então é válido o trabalho de levar a palavra, o trabalho de levar uma mão amiga àqueles que se encontram encarcerados, né? E também aos seus familiares que estão aqui fora e que tanto precisam de um momento de uma palavra, né? De um momento de uma palavra. Eu quero deixar um louvor bonito aqui, uma canção bonita, né? Você é real, né? O nosso Deus, pessoal, ele é real, né? Então fique com essa canção bonita. Era assim, não é um sonho. Se eu te amava porque eu já te sentia no dia de mim. Amor, as coisas são assim. Te conhecer, Jesus, já era primavera. Quero deixar uma boa tarde para Marta Maria, que nos acompanha aqui através do Facebook Facebook da Caiçara FM, também a você que nos acompanha através do Facebook Cláudio Damasceno, e a você que nos acompanha através do rádio convencional. Quero deixar aqui um abraço para o meu amigo seu Zequinha, ali no bairro São Francisco. Ele é ouvinte assíduo do programa Momento do Presidiário. Que Deus te abençoe, guerreiro, a dona Toinha e a todos da família Dias. Aonde estiver chegando as ondas amigas dessa emissora, sinta-se abraçado por esse amigo que vos fala. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. São assim.
de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Vamos meditar a boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas através da palavra dele. Se você quiser acompanhar comigo, no livro de Romanos, Romanos 8, versículo 1, que fala assim no cabeçalho aqui da minha Bíblia. Não sei se da sua está do mesmo jeito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí nós vamos ver por que nenhuma condenação há para os que se entregam para o Senhor Jesus Cristo, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 1 está escrito assim, olha: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí o que nos leva a não passar pela condenação. Como fala aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é porque aqueles que aceitaram Jesus são melhores ou não são pecadores. Todos nós somos pecadores, pessoal. Mas aqueles que se entregaram de corpo, alma e espírito para o Senhor Jesus, eles renunciam à sua carne. Porque o que nos faz pecar é a nossa carne. O nosso maior inimigo não é nem o diabo, ele não pode fazer nada. Mas ele usa a nossa carne. Quando eu falo carne, é os intentos, é as intenções, é a maldade que ele coloca no ser humano, muitas das vezes em nós seres humanos. Então essa é a carne, que o diabo se favorece para fazer-nos desagradarmos ao nosso Deus. Mas aí continuando, fala aqui, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqueles que se entregam para o Senhor Jesus, eles não procuram não dar vazão à carne. Nós ainda estamos na carne, ainda somos pecadores, embora não vivamos na prática do pecado, mas somos pecadores, sujeitos a pecarmos, sujeitos a cairmos. Estamos aqui nessa matéria humana, nessa matéria podre, que só deseja o pecado, só deseja desagradar a Deus. Mas aqueles que se entregam para Jesus, eles não vivem segundo, nós não vivemos segundo a carne, nós procuramos viver segundo o Espírito. Qual o Espírito? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Deus vivo. E isso nos aproxima mais do nosso Deus. E no versículo 2 está escrito assim, porque a lei do Espírito de vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aí talvez aqueles que não entendem a palavra falam assim, mas as pessoas vivem aí pecando, fazendo tudo e não morrem. A Bíblia não fala da morte física não, pessoal. Quando a Bíblia se refere à morte, não é a morte física. Essa vai chegar para todo mundo um dia, para todos nós. Quando a Bíblia fala da morte, ela fala da morte eterna, a segunda morte, aonde aqueles que morrerem sem o Senhor Jesus, que morrerem nos seus pecados, vão estar, não é eu que digo, é a palavra de Deus, no lago de fogo e enxofre, aonde a chama arde, aonde a chama queima, os germes não morrem. Está escrito na palavra de Deus. Se você quer questionar, quiser questionar, melhor dizendo, questiona com Deus, questiona com a palavra dele. Questiona comigo não, porque está escrito. Aí no versículo 3 está escrito assim, portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, do pecado. Pelo pecado condenou pelo pecado condenou o pecado na carne. Para salvar a humanidade, Deus ele fez isso, pessoal. Ele enviou o Senhor Jesus na carne. O Senhor Jesus ele é divino, é o Filho de Deus. Ele não é carne, ele é espírito. Mas Deus enviou ele na carne para vencer o pecado. Para que, obreiro? Para que nenhum de nós venhamos ter a desculpa de dizer assim, mas ele venceu porque ele é um ser divino, ele é filho de Deus. Não, ele veio na carne, pessoal, sujeito a todas as emoções, a todos os sentimentos que nós sentimos. Ele veio na carne humana, para provar que assim como ele venceu a carne, venceu o pecado, é possível que cada um de nós nele conseguimos vencer a nossa carne e nascermos do Espírito Santo. E versículo 4 fala assim,
para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Veja se isso não é verdade. Nesse momento agora, nessa hora que nós estamos aqui, pregando a palavra de Deus, né, levando os testemunhos da transformação de vida que Deus tem operado, tem pessoas fazendo coisas segundo a sua carne por aí. Né? Então, seria Deus injusto, pessoal, e Ele não é, Ele é justo, se Ele salvasse a todos. Não, ele vai salvar aqueles que se inclinarem para o Espírito. Qual o Espírito? O Espírito dele, o Espírito Santo. Os que se inclinam para a carne vão colher as coisas da carne. E a gente vê isso acontecer. Pessoas dos vícios, pessoas, casamentos sendo destruídos, famílias sendo separadas, sendo destruídas, pessoas perdendo a vida. É a carne. Né? Mas todo mundo vai morrer? Vai, todo mundo vai morrer. Mas você concorda comigo que uns se arriscam mais do que outros? Né? Todos nós vai chegar o nosso dia. Mas eu acredito que tem pessoas que nem era o dia dela, nem era o dia dele. Mas ele antecipou esse dia, porque enquanto a pessoa está envolvida em coisas que desagradam a Deus, ela está se envolvendo em perigos. Né? E vai colher os frutos da carne. Né? Quem está na carne vai colher frutos da carne. Versículo 6. Porque, só colocar o fundo de oração aqui. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Hoje nós tivemos um propósito da igreja, o propósito da paz, o dia da paz. Né? E essa paz, pessoal, ela está dentro de nós que servimos a Deus, que temos o Senhor Jesus como Salvador. O mundo pode estar caindo aos pedaços ao nosso redor, mas a gente tem paz. Porque nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Né? E o Espírito Santo, através do seu servo, falou, né? Ninguém fala mais de paz do que Israel, do que o povo de Israel. E eles têm paz. Né? É guerra, é rumores de guerra. Então a paz, pessoal, é interior. Não espere paz nesse mundo, porque não vai ter não, pessoal. Pelo contrário, a Bíblia diz que esse mundo, o fim dele será em chamas de fogo. Então, não fica esperando que nesse mundo tenha paz, não, que não vai ter, não. É daqui para pior. Não estou aqui atemorizando, não estou aqui. É verídico, pessoal. Você vê que a cada ano que passa, piora mais a situação. Então, a paz tem que estar dentro daqueles que são nascidos do Espírito Santo. Eu gosto de frisar isso porque é muito forte. Nós vimos isso na pandemia. Tinha pessoas crentes, cristãos, que morrendo de medo do vírus, do coronavírus. Havia paz dentro dessas pessoas? Não, porque aquele que tem paz, ele não tem temor, ele não tem medo da morte, ele não fica atemorizado, não. Se Deus quiser, vai. Né? Eu, pelo menos, nem me preocupei. Nós visitávamos pessoas com coronavírus, sentávamos na sala para conversar com a pessoa. Estou aqui. E um dia que Deus quiser me levar, eu só peço a Ele que eu esteja preparado para a minha alma ser salva, mas eu não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí você vê o porquê. Embora as pessoas digam todos nós somos de Deus, não, todos nós somos criaturas de Deus. Eu falava esses dias para uma pessoa. Todos nós fomos criados por Ele, somos criatura dele. Mas você concorda comigo que os filhos são os que obedecem? E eu falava para a pessoa, o filho do vizinho, ele não tem obrigação de me obedecer, ele não é meu filho. Mas a minha filha, sim, ela é minha filha. Então ela tem a obrigação de me obedecer. Não por obrigação, mas por amor, por carinho, por respeito. Então é assim também com Deus, pessoal. Deus, ele só é pai daqueles que se voltam para Ele. E os outros, obreiro, os outros são criaturas. Como um dia eu fui criatura, fazia a minha vontade. Não fazia a vontade dele. E o Espírito Santo fala aqui sobre esses dois versículos. A inclinação da carne e a inclinação do Espírito. O Senhor Jesus disse que
Quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem ainda é carne, velha criatura, não se inclinará, ou seja, não se curvará à direção do Espírito Santo. E quem é Espírito, nascido de Deus, não se curvará aos desejos da carne. Assim, no mundo espiritual não há indefinição. Ou a pessoa é luz ou é trevas, ou é de Deus ou é do diabo. Viver na carne é atender à voz do coração, que é desesperadamente perverso e enganoso. O coração tem sido motivo do sofrimento e da ruína de muita gente. Porém, quando a pessoa se submete ao Espírito Santo, ela se torna forte o suficiente para resistir aos apelos carnais e se manter salva na presença de Deus. Amém? Então essa é a direção do Espírito Santo sobre esse versículo. Os que estão na carne, o apóstolo Paulo é incisivo em sua declaração, porque muitos cristãos não eram sinceros em sua convenção. Apesar de alguns passarem a fé, ainda continuavam entregues aos prazeres da carne, inclinados às emoções do coração. Isso que acontece com muitos cristãos que conhecem a palavra da verdade, passam anos na igreja, mas não conseguem colocar a vida no centro da vontade de Deus. Vive na mornidão espiritual e por isso não consegue receber o Espírito Santo. São os chamados filhos da carne, que sempre resistem à direção do Espírito. Estes estão sempre envolvidos em contendas e vivem murmurando ou reclamando da igreja, do pastor e dos demais. Além disso, nunca estão satisfeitos com nada. Sempre arranjam um motivo para criticar. Alguns tentam enganar a outros ou a si mesmo, dizendo que são cheios do Espírito Santo, mas suas atitudes revelam sua verdadeira natureza. Amém? Então essa é a palavra de Deus para nós nessa tarde, né? A boa vontade de Deus para nós nessa tarde. Quando a Bíblia fala segue o coração, pessoal, não é esse coração aqui, isso aqui é um músculo, né, que só serve só para bombear sangue, não tem sentimento. Quando a Bíblia fala de coração, ela está se referindo à carne, às nossas emoções, aos nossos sentimentos, aos nossos desejos carnais. Esse é o coração que nos leva para distante de Deus. E continuando aqui no versículo 10, para terminarmos: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que entre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vos habita. Amém? Então, essa é a direção do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para nós nessa tarde. Então, não se engane, pessoal, não deixe se enganar. Não deixe se enganar com a promessa de salvação para todos, né? Com o engano de dizer, todos somos filhos de Deus, os filhos é o que obedece a Deus, pessoal. A partir do momento que eu não quiser mais obedecer a Deus, eu não vou ser filho dele, eu vou voltar a ser criatura, como antes eu era, né? Criatura feita por ele, mas que não obedece a ele, não obedece ao Pai. Os filhos obedecem a seus pais. Essa é a natureza de Deus, é assim. Então não se deixe se enganar, né? Não se deixe. Eu vejo lá no trabalho, eu vejo pessoas, uma hora está cantando louvor, outra hora está chorando, outra hora está ansiosa, está depressivo. Poxa, pessoal, quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo, como eu falei, problemas todo mundo tem, mas a pessoa ela tem paz dentro dela, porque ela sabe que há alguém mais forte do que o problema, e vai resolver, e vai resolvido. Tudo nessa vida passa, pessoal. Problema maior que seja. Tá bom? Eu vou deixar aqui mais um testemunho.
Melhor, vou deixar aqui um louvor, que já falei muito, né? Vou deixar aqui um louvor. Em seguida nós retornamos com mais um testemunho. Fique com essa canção bonita, o Projeto no Deserto. É isso que Deus faz, pessoal. Deus me pegou um projeto falido, eu era um projeto falido, que não tinha nenhuma expectativa de felicidade. Mas Deus pegou esse projeto falido e fez um projeto próspero aos olhos dele. Então fique com essa canção bonita. Pois Deus está
Carlos Rocha? Bom, eu sou sargento da Polícia Militar, aposentado. Infelizmente aconteceu uma fatalidade e eu vim parar aqui, né, como preso. E muitas vezes também eu julguei, apontei e estou aqui na mesma condição de preso, né, apesar de ser um policial militar aposentado. O senhor liderou algum pelotão? A vida toda foi militar? Sempre trabalhei como policial e sempre trabalhei em operações especiais. Sempre fui comandante de viatura, aposentei como primeiro sargento, né, da Polícia Militar, da qual eu me orgulho muito. Infelizmente deu uma fatalidade e vim parar aqui no cárcere, né, também como preso, do qual eu muito julguei e apontei o meu semelhante. Mas quando eu conheci a palavra de Cristo, né, o Senhor que cura e liberta, hoje em dia eu me sinto mais calmo, que fui às águas, né, e conheci várias outras pessoas. Fui batizado hoje. Fui batizado hoje, né, a Universal veio, trouxe a palavra, eu meditei, fiquei muito relutante, mas eu vi que o caminho, a verdade e a vida é o Cristo, que é falado para todos nós aqui, que hoje em dia, né, estamos aqui. O que o senhor tem para falar do Davidson, aquele David, por exemplo, eu era um policial de operações especiais. Ele, segundo o meu treinamento militar, ele era um criminoso, ele matava e roubava. Se nos encontrássemos antes, olha para mim, já era. Não perdoaria nunca, mas hoje eu o perdoo e digo que peço desculpa e digo que eu te amo em nome de Jesus. Amém. E o senhor, David? Da mesma forma, até porque quando eu contei um pouco da minha história, resumidamente, história longa, eu fiz parte de vários anos numa facção criminosa, até tive vários confrontos com policiais, né? Inclusive ele, até creio eu que chegou até o conhecimento na época que ele estava nas fronteiras, sobre até acho que o meu vulgo estava aí pedido, né, se encontrasse, né, era morte. Qual era o vulgo dele, seu Carlos? É Falco. Se encontrasse com o sargento, fazer o quê? Se encontrasse com a minha guarnição, o sargento Rocha não perdoaria, ele já era. E da mesma forma como a gente andava nessas fronteiras, andava de fuzil, pistola, confiando em arma, e se tivesse um confronto, né, a nossa época teria que matar. E o confronto com a polícia, ou ele mata a gente, ou ele, né, a gente matava ele. Então hoje, graças a Deus, nós falamos em vida. Em Cristo Jesus, que liberta. Os dois desceram as águas no mesmo dia. No mesmo dia. Os mesmos dias, para a honra e a glória de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero até ressaltar uma coisa aqui para vocês, para a Universal, que Deus foi tão maravilhoso na minha vida, na vida do seu Carlos. Hoje eu nem chamo ele mais de Rocha, né? Seu Carlos. Falco também ficou para trás, porque esse é um vulgo de quando eu estava no crime. Então, eu quero ressaltar a importância do trabalho dos obreiros da Universal dos presídios. A palavra de Deus um dia chegou lá dentro do pavilhão. Eu estava lá dentro do pavilhão, no meio de que só tinha um crime organizado. Só as lideranças da organização do Estado e do país estavam ali dentro. Quando o senhor, né, o obreiro Licos, né, se der a permissão de eu falar o seu nome, mas não é para tua honra, mas para a glória de Deus, quando entrou lá dentro, que trouxe a palavra, eu estava lá dentro, deitado dentro da minha jega, como se diz aqui dentro, e falaram assim, vai entrar um obreiro da Universal. Eu falei, que, mané, obreiro o quê? Eu falei, obreiro o quê? Vai trazer a palavra de Deus. Não, se Deus tivesse muita ligando comigo, né, minha mulher não tinha morrido. E lá dentro, Deus tocou no meu coração. E ressalto a importância, né, desse trabalho dos presídios, a importância da direção aqui, que foi liberada a palavra de Deus aqui dentro desse presídio. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a todos, né, aqueles que colaboram com a palavra de Deus dentro da Universal e com a própria Universal. Eu quero agradecer de coração, que hoje começa um novo caminho meu, a minha nova vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. A palavra hoje é gratidão, e em nome de Jesus eu creio que todos nós podemos viver não em confronto, mas sempre naquilo que Jesus nos ensinou, a ser manso e humilde de coração, que a partir de hoje eu sou, em nome de Jesus. A partir de hoje dia 29 de dezembro, hoje 29 de dezembro de 2022, uma quinta-feira, a festa no céu, a festa no céu, através desse trabalho da Universal nos presídios, né? E nós só temos a agradecer a todos que doaram esse kit higiênico, doaram os livros, as bíblias, a Folha Universal. Então, esse é o fruto do trabalho para o ofertante que deposita sua oferta no altar, crendo que aquela oferta vai ser transformada em almas. A sua oferta sendo transformada em almas, e os outros mais ainda, mas a sua oferta está aqui, um policial militar e um líder de facção, os dois juntos, abraçados em Cristo Jesus. Tira essa foto aqui.
Vale a pena lembrar, pessoal, como foi falado aí, que a linha de frente da igreja são os grupos, mas o trabalho da igreja ao todo não é só os grupos, né? Como foi falado aí, tem os ofertantes, tem aqueles que doam Bíblias, livro, a Folha Universal para que chegue até as pessoas, né? Então é a igreja em todo, né? Nem todo mundo vai para os grupos, né? Mas ficam dando apoio por trás, muitas das vezes porque não tem muito tempo, mas ficam dando apoio com as suas doações para que os trabalhos sejam realizados. E outra coisa, veja que projeto lindo, né? Um projeto que antes dois projetos aí que antes eram falidos na vida deles, né? Porque mesmo o policial aí como policial era uma pessoa sem Deus, não, uma pessoa que servia, como ele falou, né? Seguia apenas os treinamentos militares dele, né? Mas que quando conheceu Jesus mudou totalmente a maneira de pensar. E como ele mesmo falou com as palavras dele, né? Um dia eu tanto julguei e fui parar lá dentro do presídio também, né? Mas Deus permite algo nas nossas vidas, pessoal, como permitiu na vida desses homens, não é para destruir. Nenhum deles foram destruídos, pelo contrário, tiveram suas vidas restauradas. Antes eram inimigos, hoje são amigos e irmãos em Cristo. É isso que o Espírito Santo faz, pessoal. O Espírito Santo, ele tira o ódio, ele tira a arrogância, ele tira a maldade que é implantada pelo mal, né, implantado por esse mundo, pelos pensamentos de divergência desse mundo. Ele tira tudo isso, o rancor, para colocar dentro do ser humano o Espírito Santo. E a partir do momento que o Espírito Santo habita no homem, muda tudo, pessoal. Muda os pensamentos, muda as atitudes. O amor se encontra dentro da pessoa, a verdade é essa. Porque o Espírito de Deus é o amor, é o Espírito do amor. Antes se odiavam, agora se amam em Cristo Jesus, como eles mesmos falaram. Esse é o poder de Deus, pessoal. Essa é a transformação que o Espírito Santo faz dentro das pessoas. Só Ele consegue, pessoal. Só Ele consegue. Você vê que o sistema prisional, por mais que eles se esforcem, eles só conseguem manter preso lá, né? Poucos trabalhos têm, né, em relação a levar essas pessoas a mudar de vida. Tem alguns projetos, né? Tem alguns projetos de arte, alguns projetos para colocar essas pessoas no mercado de trabalho novamente, mas poucos saem restaurados. Eu não estou aqui falando que é a igreja em si, não, nós somos limitados, pessoal, mas é o Espírito Santo que trabalha nessas vidas. Nenhum de nós, seres humanos, temos poder para convencer ou converter ninguém, não, nós somos apenas mensageiros que levamos a Cristo, levamos a palavra de Deus até as pessoas sofridas, e quem faz a restauração, quem faz a mudança é o Espírito de Deus, o Espírito do amor, o Espírito Santo. Tá bom? Eu vou deixar aqui mais uma canção. Em seguida retornamos para darmos continuidade. Deixa eu só achar aqui, ó. Canção. Fique com essa canção. Semana, nada me abala, nada me espanta. Acho que é foda, eu tô mal. Já pensei várias besteiras sem valer a pena. Minha força é maior do que uma vossa terra. Pensamento negativo, nada me interessa. Renascer a minha fé, preciso sair dessa. De olhos fechados eu falo com Deus. Cuida desse filho seu. Busquei força onde não tinha, mas eu superei. Tava perdido no caminho, mas eu me encontrei. Momentos que foram perdidos. Você que é o ator desse teu livro. Se não for você, vai ser quem? O seu guerreiro e vai além. De olhos fechados eu falo com Deus. Cuida desse filho seu. Cuida desse filho seu.
cima, tudo é seu, vai conquista. O foco é não é a mira, sempre certeiro, só fé domina. O joelho no chão, mantendo equilíbrio. Minha mente sagaz, ninguém busca meu brilho. Passando sufoco e aprendendo comigo. De olhos fechados eu falo com Deus. Cuida desse filho seu, cuida desse filho seu. De olhos fechados eu falo com Deus. Cuida desse filho seu, cuida desse filho seu. E é isso, mano. Nunca deixe os momentos difíceis te abalar, tá ligado? Tudo passa. É isso aí. A força de verdade vem lá de cima, pô. Hoje eu sou uma mulher que tenho paz. Hoje eu tenho uma casa abençoada. Graças a Deus, todo mundo na presença de Deus. Só que nem sempre foi assim. No meu aniversário de 15 anos, a minha mãe descobriu que o meu pai traiu ela. Sendo assim, eu fiquei até os 17 anos cuidando da minha mãe, cuidando da casa, porque minha mãe queria matar meu pai, tentou se matar, tentou botar fogo na casa várias vezes, até diagnosticada para ir para um hospício ela foi. No decorrer do tempo, eu conheci uma pessoa e me casei com essa pessoa. Na verdade, fui morar junto com essa pessoa, que é o pai da minha filha hoje, que também sofreu um relacionamento frustrado quanto a minha mãe. Porque o que eu tinha de experiência de mãe, o que eu tinha de experiência de mulher, até que esse relacionamento não deu certo. E eu fiquei separada por 5 anos. Depois de 5 anos conheci o pai do meu filho, que fiquei com ele mais 7 anos. Porém, ele me traiu. A figura de mãe que a minha mãe me passou, eu fui uma mãe pior para os meus filhos. Porque eu me separei no intuito de fazer uma outra pessoa sofrer, de fazer o meu ex sofrer. Eu chegava em casa alcoolizada e meu filho estava em casa com 5 anos chorando, me esperando na madrugada. Eu me tornei uma mãe agressiva, extremamente agressiva e nervosa com os meus filhos. Numa dessas saídas, numa dessas baladas, eu conheci uma pessoa. Na verdade, eu já até conhecia porque essa pessoa trabalhou comigo. E a gente se encontrou em uma dessas baladas. Veio a primeira agressão física. Ele me bateu de tal forma que perfurou o meu ouvido direito. Hoje eu só tenho 30% de audição. Uma das cenas que mais me marcou nesse período que minha mãe sofria agressão foi uma vez que ela foi me buscar na escola, eu e meu irmão, e aí nós entramos no carro. Eu já percebi ali que minha mãe estava bem alterada, discutindo com a minha mãe, e ele mandou ela descer do carro, empurrou ela do carro, e aí ele apertou a trava do carro, eu e meu irmão ficamos presos ali dentro. Ele me bateu tanto na porta da escola que eu fiquei desfigurada, literalmente. Olho, boca, perdi 3 dentes. Uma cena muito marcante foi ela caída no chão, já desfalecida, assim, sangrando, e ela conseguiu, com o resto de força que ela tinha, virar e olhar pra gente, assim, olhou pra janela do carro, e eu e a minha irmã, a gente tava desesperado, assim, batendo no vidro, tentando sair. Assim, naquela época a gente não ia em igreja nenhuma, mas eu lembro de ter pedido pela minha mãe. E eu mesmo criança, eu consegui entender que minha mãe iria morrer na mão daquele homem. Teve um certo dia que meu filho, ele tinha 6 anos, e ele me bateu tanto que meu filho falou assim: quando eu crescer eu vou ter força para matar ele e acabar com esse problema. Minha filha, que tinha 10 anos, que limpava a casa,
que fazia comida. Minha mãe passou a ser uma mãe muito estressada, muito ausente, não tinha afeto, não tinha aquela coisa entre mãe e filha, de abraçar, de perguntar como que foi o dia. Até que um dia ele decidiu roubar um banco e eu fui junto. Os criminosos estavam com os rostos cobertos e usavam fuzis, coletes à prova de bala e capacetes. Tinham sacolas para carregar o dinheiro. Isso é cinema, filme? Sim e não. Porque é um assalto cinematográfico, mas é realidade pura. Naquele momento eu fui tratada que nem lixo. Me chamavam de mulher de bandido, mulher de ladrão. E quando eu me vi, já estava numa penitenciária. Passado 30 dias que eu estava presa, foi a minha primeira visita. E era o Dia das Mães. E a minha filha, com 12 anos, toda feliz, me abraçou, me beijou. A minha filha veio e falou assim para mim: mãe, ganhei um livro muito especial. Olha, esse senhor, ele passou por essa mesma situação, ele também esteve preso. Só que eu já tinha recebido a notícia de que provavelmente eu ia ficar muito tempo preso. Eu ia me matar. Já tinha feito a forca, já estava tudo programado. Mas o que acontece? Acabou a visita e eu levei aquele livro e aquele título me chamava a atenção: Nada a Perder. Eu ficava pensando, o que será que tem aí? O que é nada a perder? E aquele livro na pedra, na minha cama, ficava me olhando e eu olhando para ele. E eu comecei a ler o livro. Inacreditável. As palavras ali me aguçava, cada palavra me aguçava para eu folhear mais, para eu ler mais. Aquele livro para mim foi a salvação da minha alma. Naquele livro eu vi Deus falando comigo. A minha filha foi me visitar e eu contei para ela. Falei: filha, olha, o presente que você me deu foi o melhor do que todos, porque não deixou a mãe se matar. A mãe ia se matar, mas me deu liberdade, me deu vida. E olha, vai para a próxima visita, verifica quem é que tá dando, se tem mais alguma coisa. Todos os domingos a minha filha pegava um jornal na porta do presídio e ela entrava com um livro e com um jornal. Uma pena provável de 48 anos, eu fui julgada, inocentada, fiquei 6 meses, fui liberta, procurei imediatamente quem era que deu esse livro para minha filha, da onde era, e fui buscar esse Deus. O que precisa ser feito? E eu fui em busca disso. Foi quando eu fui para a igreja, comecei a buscar. Eu lembro que eu e os meus filhos, a gente não faltava nem um dia. Foi fácil? Não. Nós passamos 8 meses para eu poder conseguir o primeiro emprego. E quantas vezes nós não fomos a pé para a igreja? Eu lembro que teve um dia que meu filho falou assim: mãe, eu tô gostando de ser pobre. Porque quando a gente tinha dinheiro, você não ficava com a gente. Até que um domingo, eu fui batizada pelo Espírito Santo. Deus ele entrou dentro de mim. Foi uma paz, uma alegria. Foi uma vontade de sair correndo, de falar, de buscar aquelas pessoas que não conheciam esse Deus. Era força, esperança, alegria. Não tinha tempo ruim, não tinha mais problema. E naquele domingo, eu deixei de ser uma ex-presidiária. Eu passei de ex-presidiária para filha de Deus.
E assim como eu trouxe de herança da minha mãe aquela amargura, eu passei de herança para os meus filhos, hoje ser filha de Deus. Eu passei o amor, a esperança. Eu estava seguindo o mesmo caminho que o dela, então depois de enxergar e me render a Deus, eu também tive um encontro com Ele, recebi o Espírito Santo. Hoje sou uma mulher transformada, aquela raiva, aquele ódio que eu tinha dentro de mim, tudo isso acabou. Mãe, eu quero te falar aqui o quanto eu te amo. Isso não é novidade, porque pra gente hoje é muito fácil falar isso, mas eu quero falar o quanto eu te admiro, o quanto você me inspira como mulher guerreira, que é trabalhadora, mas principalmente pelo seu caráter, a mulher de Deus que você se tornou. E você hoje é minha maior inspiração como mulher de Deus. Te amo muito. Tudo que a gente prometeu, nós três, tudo que a gente passar na vida, de bom ou de ruim, a gente vai ganhar almas. Quando a gente olha para o Espírito Santo, você pensa em algo assim, poxa, Espírito, né? Como que ele vai resolver, como que isso vai resolver os problemas ao meu redor? Como que vai resolver o problema da minha mãe, o jeito que minha mãe é? E eu pensando nas pessoas, né? Ainda pensando como eu poderia ajudar ou fazer algo assim, quando eu não entendia que o Espírito Santo era para me curar. E ali eu pude chamar verdadeiramente Deus de Pai, porque Ele me encheu do Espírito Santo. E um exemplo disso que eu falei, há dias atrás, o pai do meu filho, aquele que me traiu, ele morreu. Eu estava na minha faculdade e eu recebi a ligação de uma vizinha do meu pai, falando, olha, seu pai tá mal. Eu já não aguentava, mesmo na fé, traz ele para a igreja, ele foi firme, se batizou, depois se afastou. Então eu falei, Deus, salva o meu pai, dá a ele a oportunidade de salvação e leva. Eu fiz aquela oração e esqueci. Né? Eu entreguei na mão de Deus a vida do meu pai ali. Só que Deus nunca esqueceu. No momento em que eu vi o meu pai morto, que eu estava lá, o próprio Deus, ele falou assim, eu acabei de cumprir o teu voto. Então, naquele momento em que as pessoas estavam chorando, desesperadas ali com o velório, eu vi a oportunidade de falar do Senhor Jesus. Se você está longe do Senhor Jesus, saiba que o próximo é você. Isso daqui é o corpo humano. A alma dele já está com Deus. E a sua? E a sua? E a sua? E a sua alma? Está com quem? Deus me confirmou e falou assim, ó, seu pai vai ganhar mais almas morto do que vivo. E eu que não podia falar da minha mãe, hoje posso ter ela como referência, falo dela com muito orgulho, inclusive essa é a Semana das Mães, está chegando o Dia das Mães, mas quem ganha o presente de ter uma mãe como essa sou eu. E para vocês que são mães, para vocês que passam por problema com os filhos, com a família, ou você mesmo. Mais um projeto, né, falido, um projeto novo que Deus fez na vida dessa família. Talvez você que é ex-interno, que está em liberdade, que está de tornozeleira, você talvez ouve esse testemunho e fala, mas você deu continuidade, porque você vê você ouviu que essa mulher, ao sair do presídio, ela foi em busca da pessoa que estava dando aqueles livros, da onde ela era, e aí conheceu o trabalho da igreja e se apegou com Deus. Né? Você tem feito isso? Talvez não, talvez você conheceu a palavra de Deus dentro do presídio, era bom enquanto estava lá dentro, mas quando você saiu aqui fora, você esqueceu de tudo, você voltou para as suas velhas amizades, você voltou para os seus velhos costumes, né? E me desculpe a sinceridade, as mesmas decisões levam aos mesmos resultados. Se não houver uma mudança de decisões, como essa mulher fez, e essa mudança de decisão mudou o rumo da vida dela, infelizmente, o resultado vai ser o mesmo. Ou você espera o que da vida? Então, a decisão é sua. A decisão é sua. Deus colocou diante de todo ser humano a salvação eterna, que é o Senhor Jesus. Ele diz, eu sou o único caminho que leva ao Pai.
Então o caminho está aí, mas ele não pode te obrigar, ele não pode me obrigar a seguir esse caminho, somos nós que decidimos, tá bom? Chegamos ao final do programa Momento do Presidiário. Vamos nos preparar para o momento da oração. Prepara aí o seu copo com água. Vamos falar com Deus. Existe alguém que pode e quer mudar a sua vida. É Ele que promete a todos os que creem uma vida abundante. Juntos, neste momento, vamos falar com Deus. É momento da oração. Meu Pai, meu Paizinho querido, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, que aonde chegou as ondas amigas dessa emissora, que tenha chegado a presença do meu Senhor, que tenha chegado a presença do Espírito Santo através desses testemunhos, através desses louvores, através da palavra, que a presença do Senhor inunde a vida dessas pessoas. Há pessoas que estiveram aqui assistindo esse programa, Pai, pessoas que estão passando por problemas, dificuldades, ansiedade, depressão. Meu Pai, eu te peço, Senhor, consagra essa água a qual essa pessoa preparou aí para manifestar a sua fé. Meu Deus, coloca nela a tua unção, o teu poder, e que ao beber dessa água sejam elas curadas, sejam elas livres de todo o mal, de todas as enfermidades, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Beba da sua água com fé, crendo no milagre, em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos ao final de mais um programa Momento do Presidiário. Tenha todos uma boa tarde, um bom início de semana que se inicia hoje e até a próxima oportunidade. Se assim Deus permitir, estaremos de volta com mais um programa Momentos do Presidiário, né? Talvez no próximo domingo eu não possa estar aqui, mas passando o próximo domingo no outro, com certeza estarei aqui para mais uma programação do programa Momento do Presidiário. Deixa eu só procurar aqui um louvor para encerrarmos essa programação. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau e até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.